Bom, eu acho que o feminismo hoje, a mulher, desde muito antes, eu via, pela história, a gente nota que a mulher antigamente, ela tinha uma concepção, eu acho, mais feminina. Por exemplo, ficava mais em casa, cuidava mais da família, da criança, né? Cuidava mais dela, vamos dizer assim. E hoje você vê mais a mulher assim, como ela brigou tanto pelos seus direitos, hoje ela tem mais atribuições, mais cargos ainda, mais afazeres ainda do que ela tinha no passado. Então hoje você vê uma mulher como chefe de família, o que deveria ser uma coisa para o homem. Você vê hoje uma mulher pegando uma enxada, capinando, fazendo trabalhos que deveriam ser do homem. Hoje nós temos a mulher ocupando vários cargos também que deveriam ser do homem. Então eu vejo, a princípio, essa postura como do feminismo, uma mulher assim, suave, né, linda, bonita, meio que sendo deixada de lado. Hoje a mulher está sendo mais, assim, mais cobrada hoje, né? E só mais trabalha, acumulando mais função e deixando de lado coisas que seriam da própria mulher, como cuidar da família, cuidar dos filhos, coisa que para a criação está sendo ficada de lado. Por exemplo, os filhos estão sendo cuidados por outras pessoas da família ou por gente até de fora, como empregados, né? As mulheres, né, em defesa dos seus direitos, na igualdade tanto salarial, com os homens, e os direitos iguais, em geral. O feminismo são aqueles direitos de igualdade das mulheres buscam a estar não parcialmente, mas integralmente igual a todos, porque é o que diz a legislação, que as mulheres e os homens são iguais. Eu acho que o feminismo é um movimento das mulheres que lutam pelos seus direitos. Então, falando sobre o feminismo, muitas pessoas acham que o feminismo é uma luta apenas pela igualdade, mas eu gosto de definir o feminismo como uma luta pela equidade, que é diferente da igualdade. Equidade é você não querer dar direitos iguais a todos, porque cada pessoa necessita de um direito diferente, entendeu? Então, entendendo os direitos que as mulheres necessitam, a gente se baseia por essa luta feminista. Bom, o feminismo começou há muitos anos atrás aí com a mulherada de saco cheio de ter que usar sutiã, de ter que viver submissa aos homens, né? Muitas vezes apanhando dentro de casa, vivendo uma vida escrava, sem vontade, sem respeito, enfim. Agora, é lógico que o feminismo não é só arrancar o sutiã, né? Tá que ele aperta um pouquinho a gente, mas não é só arrancar o sutiã. O feminismo passa por uma questão de raciocínio mesmo, né? De você ter entendimento do que é a sua atuação, a sua importância numa sociedade, né? Que não é a questão de ser do gênero feminino ou do gênero masculino, né? Que vai te dar um status. Eu acho que todos nós existimos para ser úteis da forma como a gente sabe ser. Bom, eu acho que o feminismo ele é uma ideia. Eu acho muito errado quando as pessoas colocam o feminismo como algo tão sério e tão rígido, quando é um assunto que muitas outras mulheres na história, muitas outras mulheres revolucionárias como Rosa Parks colocavam o feminismo, o movimento feminista como algo igual, algo que buscava direito. Hoje, pelo menos na sociedade brasileira, as pessoas que têm mais destaque, mais voz ativa, elas sempre colocam o feminismo como algo, a ideia que tem pra gente como algo tão agressivo, algo que é assim, vai ser assim, pronto, e é a ideia que passa pra gente, mas a gente sabe que o feminismo não é assim. Pela própria literatura, as coisas que nós estudamos, nós sabemos que o feminismo não é assim, mas é passado como algo de posição, tanto é que algumas pessoas na internet apelidam o movimento feminismo como feminazi. Feminazi de nazismo, imposição de ideia, algo que querem impor à sociedade como isso, mas quando parte da conscientização, como eu falei da Rosa Parks, ela usava o feminismo, a ideia do feminismo atrelado com o racismo, que ela queria igualdade de todos, ela colocava todos iguais, assim como Nelson Mandela, quebrando a política do apartheid, ele colocou brancos e negros de uma forma igual na sociedade da África do Sul. E é algo que o feminismo ele deveria trocar o foco dele de algo tão opressivo às pessoas, às mulheres que fazem parte do feminismo, de algo tão opressivo para uma coisa de igualdade, que é o que não acontece.
Por isso que muitas vezes eu me coloco nesse lugar que muitas vezes eu não aceito a ideia de algumas feministas pelo fato de querer ser algo impositório, que é que vocês reclamam tanto, o movimento feminista reclamam tanto de os homens impõem as coisas, mas vocês tentam impor algo a gente, vocês não é uma coisa que chega e é conversada. É isso que eu acho errado no feminismo. Eu não acho o movimento feminista errado. Eu acho que, como todo movimento, tem algo que precisam ser melhorados. Sempre. Eu considero feminista no momento em que eu tô sempre tentando conscientizar minha família quanto a isso, minhas irmãs, entendeu? O machismo é algo muito impregnado na cabeça de cada pessoa e está naturalizado no discurso. Muitas mulheres, às vezes, se sentem impotentes diante situações trabalhistas, diante homens opressores, entendeu? Então, acho que no momento que você conversa e demonstra esse outro lado da história, você consegue causar esse pensamento sobre a luta feminista. Obrigada. Bem, na minha opinião, eu não me considero uma pessoa feminista, embora eu acho que homens e mulheres tenham seus deveres iguais, tenham que ter também seus direitos iguais, como trabalhar, como se relacionar com quem quiser, e uma série de outras questões. Eu acredito que isso não é uma questão de feminismo, é uma questão de bom senso. Tanto que tem outras correntes de pensamento que são críticas ao feminismo, como o libertarianismo, que também dizem que mulheres têm que ter, tanto as mulheres como os homens têm que fazer e ser o que eles quiserem, mas não usando de outras formas. Eu particularmente não gosto do movimento feminista porque usam algumas coisas que eu não acho legais, como por exemplo a questão de protestar mostrando os seios. Eu acho que isso não é uma forma certa. Eu acho que é muito mais eficiente você espalhar ideias por aí do que ficar protestando assim. E também... Não, eu sou simpatizante, eu gosto do que elas fazem, apoio algumas atitudes, outras eu acho muito radicais, mas eu não participo, então não posso me considerar feminista. Se eu for avaliar do ponto de vista quando a mulherada começou lá com o feminismo, eu não me considero feminista. Mas se eu for avaliar do ponto de vista daquilo que eu acho, que todo ser humano tem a sua atuação na sociedade e que deve ser útil a ela e que ao mesmo tempo deve ser feliz também com aquilo que faz, eu me considero sim feminista. Eu sou contra, eu posso me dizer que sou contra o feminismo hoje em dia por causa da maioria do movimento que tem na atualidade. Porque a ideia do feminismo, assim, que eu considero correto, ela busca igualdade entre os sexos, ela busca os direitos que a mulher realmente tem que ter, porque não é porque você é mulher ou homem que você tem que ter uma diferença social, e isso eu considero correto. Só que hoje em dia a gente tem um movimento feminista muito mais preocupado em lutar por vantagens e direitos e dizer que é um ser superior ou melhor e assim por diante, e é isso que eu acho um pouco errado. Eu vejo muitas feministas assim brigando, reclamando que elas têm que ter direito de comandar empresas, mas eu não vejo elas mesmas lutando pelo direito de limpar aquela empresa ou, sabe, assim por diante. Se ela começar limpando a empresa, não teria nada de errado. Um homem fazer isso pode, agora a mulher não pode. Tipo, ela tem que estar educada, ela tem que estar em poste de alto comando. Não é um sexo que define isso, tanto ela quanto ele tem que ter esse direito. Aí por isso que eu me considero contra hoje em dia. Tá bom. Eu sou a favor do feminismo sim, eu sou a favor da ideia, só que eu acho que as representantes do feminismo, acho que elas elas prejudicam a imagem do feminismo. Eu acho a ideia de que homens e mulheres são iguais e eles devem ter trabalhos iguais. Eu acho que essa igualdade ela deve existir em todos os trabalhos. Mas o que é não pregado, mas o que é mais feito por uns grupos extremistas tipo Fêmea e adjacências é que tipo elas não procuram tipo um trabalho que só o trabalho tem trabalho bom, tem trabalho que é mais vigoroso e tem trabalho que é menos. E também tem trabalhos que são diferentes de salários. Existe uma luta hoje sobre, para você, por exemplo, eu sou mulher e eu quero ser dona da empresa. Eu sou mulher e eu quero ser advogada, ganhar muito dinheiro e não tenha meio que uma briga assim, eu sou mulher e quero fazer uma coisa que exija mais trabalho que ela física, por exemplo, eu quero fazer uma obra.
eu quero capinar. Não tem essa, entendeu? Tem só, mas eu quero só bagulho maneiro, eu quero parada maneira. Eu acho que a ideia do feminismo é uma boa ideia, mas que alguns feministas elas meio que atrapalham essa imagem. Hoje em dia, uma artista que está bem na mídia é a Emma Watson, que ela está lutando pelo movimento feminista. Ela, inclusive, está com um projeto chamado He for She, que fala sobre a conscientização dos homens na luta feminista e tal. Porque isso não é só um dever das mulheres. Afinal, todo homem tem mães, alguns têm irmãs, então eles entendem o drama diário que cada um enfrenta. Parcialmente, acho que existe muito preconceito que ainda está velado. As pessoas que são preconceituosas em todos os âmbitos, elas não dizem descaradamente que são preconceituosas, mas isso está mascarado dentro da pessoa. A pessoa perto da mulher diz uma coisa, mas nas costas diz outra. O cara que agride a mulher, às vezes a agressão, muitas vezes a mulher não entende que a agressão não é só física, existe agressão verbal. E sempre quando acontece agressão verbal, ela é a partir daí que vem. Se você perguntar para essa pessoa, o agressor, né, se ele é feminista, se ele é contra, ele vai dizer que não sou feminista, não, que defendo as mulheres. Mas na prática não funciona assim. E essa discussão não está integral entre nós. Sim, evidentemente. Não só isso, como todos os pontos que favorecem as mulheres. Não, ele não é discutido. E quando é abordado, é de uma forma que eu entendo como uma forma muito equivocada. É uma coisa bem de gênero mesmo, gênero feminino, gênero masculino, coisas ainda que continuam assim, tá? Isso aqui é do homem, aquilo ali é obrigação da mulher. E eu volto a falar novamente, eu não entendo a sociedade dividida dessa forma. Eu entendo que a sociedade é um compromisso de todo ser humano que está aqui, independente de gênero, masculino ou feminino. O compromisso é de todos.